Salve, interwebs! Estamos aqui reunidos mais uma vez para começar mais um Inside the Field. Eu sou o Lucas Braga e já vamos aí, antes de apresentar o Bruno, como vocês sabem que ele sempre tá aqui, mas já pedi desculpas por semana passada não ter tido episódio, porque, mano, tá complicado ter as pautas, né, porque tá tudo meio parado. A gente tem a pauta lá de fazer os podcasts das divisões e a gente tem essas outras pautas que a gente quer gravar, mas são pautas que a gente quer gravar com tempo, com qualidade, tá ligado? Fazer um bagulho bem estudadinho, bonitinho, que nem vai ser o de hoje. Não é mesmo, senhor Bruno Braga, que sempre está aqui conosco, rei das pautas? Exato. Principalmente esses podcasts de divisão, a gente tem que deixar o mais perto da temporada possível, pra não acabar falando de gente que acaba sendo cortado, gente que machuca na Precision, né? Que nem Fantasy, gente. Vai jogar Fantasy, joga o mais próximo que da temporada, que aí você escala nego, o nego machuca na Precision, beleza. Não, e querendo ou não, ainda tem muita coisa e muito nego é cortado, justamente, né, que a gente falou na Precision. Tem esses 3 jogos aí antes do campeonato oficial, digamos assim, né, que os treinadores colocam os caras em campo, mas o cara não roda nada, não rende nada e é cortado, né. Ou tem gente que é efetivado na Precision, né, como o Denver Broncos fez com o Bradley Chubb ano passado, um excelente running back. Exato. Então a gente optou, conversamos aqui, essa pauta que a gente tá gravando agora seria a pauta da semana passada, mas aí a gente, vamos fazer a pauta um pouquinho mais esmiuçada, mais estudada, vamos gravar com um pouquinho mais de calma, pra também não começar a fazer os podcasts, os episódios só por fazer, né, mano? Se fizer por fazer, na verdade vai sair ruim, qualidade baixa, a gente não vai ficar satisfeito e aí só vai dar bosta, né? Pois é, ou faz direito ou não faz. Exatamente. Antes de irmos para o tema em si, lembre-se, se inscreva nesta bagaça aqui. Estamos aí há muito tempo já falando que queremos chegar na temporada oficial lá em setembro com 100 inscritos. Ajuda nós aí. Estamos galgando aos pouquinhos esses degraus aí. E essa série nova aí que a gente está fazendo, explicando bastante as coisas aí, é ótimo para você compartilhar com o seu amiguinho que ainda não conhece futebol americano, que tem interesse de começar a assistir, a acompanhar, porque a gente tá falando bem detalhadinho as coisas aí. Então, assim, os podcasts pra pessoa se empolgar mesmo e começar a assistir entendendo as paradas, né? Pois é, assim, é o esporte que tá evoluindo aos pouquitos aqui no Brasil, né? Já tá bem maior do que já foi, obviamente, mas sempre por ter o seu esporte que tem muitos detalhes, muita coisa complicada, querendo ou não, é um esporte que você tem que estudar pra aprender, né? Não é igual ao futebol, ou até o próprio basquete, que é meio intuitivo, você assistir e já consegue entender. Então é sempre bom ter umas explicações um pouco mais detalhadas pra galera que não entende tanto ficar mais entretida em relação ao que acontece. Fora que também a gente tem um histórico aí de anos da mídia e da própria, principalmente a nossa mídia brasileira aí, fazendo um desserviço ao futebol americano, vendendo o esporte sempre como um esporte violento, o esporte que você só bate e esse tipo de coisa, né? Mas enfim, outro recadinho aqui é que eu falo às vezes eu esqueço de falar, mas sim, o Interlargo Sharks é nosso parceiro aqui no podcast. Eles sempre postam nas redes sociais deles. Quando a gente lança podcast novo, sempre compartilham aí. E como eu sempre falo, quer aprender a jogar futebol americano? Quer parar de só ouvir, só assistir ou só jogar no videogame? Todo sabadão, a partir das 2 horas, lá no Sesc Interlagos. Cara, você não precisa pagar, você não precisa fazer inscrição, você não precisa saber jogar. Aparece lá. Troca uma ideia com o Fefo, com a Dig, com o Jackson, até comigo, eu sempre tô lá. E, mano, se enfia no meio da galera lá, que a galera é muito gente boa, muito receptiva, e você vai começar a correr, tomar porrada e lançar, receber bolas ou bloquear jogadores. Não é mesmo? Acho que não tem mais nenhum recado, vamos logo para essa bagaça desse tema que tá maravilhoso, com mais uma pauta fodástica do senhor Bruno Braga. Pra quem não entendeu ainda, nós vamos explicar nesse episódio aqui o que é o ataque de um time de futebol americano. Pra você que tá começando a acompanhar agora, basicamente se tem 2 times dentro de um time de futebol americano. Na verdade, 3 times, né? Não é que nem o futebol, que nem o basquete, que nem o vôlei, que nem a maioria dos esportes que a gente tá acostumado, que tem no campo jogadores que atacam e jogadores que defendem, né? Ou até jogadores do ataque que acabam defendendo, ou jogadores da defesa que acabam atacando. No futebol americano, não.
tem um time que só ataca e um time que só defende. Hoje a gente vai explicar só do ataque e no próximo episódio a gente fala só da defesa. Beleza? Como o Bruno falou, futebol americano é um esporte que você tem que dar uma estudada, você tem que prestar bem atenção, porque cada fator ali, cada pessoinha no campo, ele exerce uma função, e uma função bem específica. E é por isso que a gente já falou várias vezes aqui que o futebol americano é um esporte muito diversificado, muito aberto. Então, quando a gente começar a falar aqui sobre cada posição, a gente vai explicar, por exemplo, o físico para cada posição e vocês vão ver que todo mundo pode jogar futebol americano. Pois é, assim, é um esporte que eu acho que se bobear de todo é o que é mais dependente de uma equipe mesmo, de um time, né? Você pega no futebol, no basquete, apesar de também ter muita questão do time em si, no futebol e no basquete, um jogador que ele é muito bom no individual, ele desequilibra muito, né? Você pode ter, sei lá, no futebol um Messi, um Cristiano Ronaldo, ou no basquete um LeBron James da vida, que mesmo contra um time muito bem estruturado, eles vão desequilibrar, eles vão ser um problema. No futebol americano, por mais que um cara que é muito bom sozinho, entre aspas, ele vai desequilibrar de certa forma, mas ele não desequilibra tanto, porque é necessário toda uma infraestrutura, digamos assim, do time como um todo rodar para ele poder fazer a parte dele, né? São 11, tanto no ataque quanto na defesa, e basicamente todo mundo tem que funcionar em conjunto, mesmo para um cara sozinho exercer a função dele mais do que os outros, digamos assim. Exato, como você falou aí, nos outros esportes, você tem muito mais aquela questão, aquele jargão de colocar a bola embaixo do braço e resolver, sabe? O futebol acontece muito isso, de, um cara só desequilibrar, que nem o Bruno falou, Messi, Cristiano Ronaldo, às vezes o jogo tá uma nhaca, o cara vai ali no meio de campo, na intermediária da defesa, consegue pegar a bola, sai passando por todo mundo e meter-lhe gole. No basquete é mais ainda isso, né? Porque os jogadores, eles têm muito que defender e atacar ao mesmo tempo. Então, um jogador do basquete, ele pode simplesmente estar ali, fazer um bloqueio, fazer um rebote e meter-lhe gole também. No futebol americano, se depende muito mais do grupo, sabe? Então, por isso que, às vezes, quem acompanha mais futebol americano e vê galera que não acompanha tanto falar de, tipo, tal jogador desequilibra o time, tal jogador é tão foda. Sim, mas o que conta no futebol americano, maior, a balança pende mais para um time bem estruturado do que um jogador foda. Vamos começar, você que não conhece futebol americano, imagina você vendo o começo do jogo, o começo da jogada, na verdade que isso não é o começo do jogo, mas que você vê as linhas ali, os caras gigantãos, né, alinhados ali um do lado do outro, e a jogada começa exatamente ali. A bola está parada no meio desses caras e o time de ataque vai começar a jogada. E quem é o primeiro fulano que coloca a mão na bola? É exatamente o cara que começa a jogada, o famoso center. Ele é o cara que está no meio do ataque. A função primária dele é pegar a bola, segurar a bola. E quando o quarterback dá a chamada, quando o quarterback chama, ele joga a bolinha por baixo das pernas. Não é mesmo, Bruno? Sim, ele é a peça central, né, como o próprio nome diz, na linha ofensiva. Então ele tanto inicia a jogada, quanto ele tem que fazer uma função a mais, né, digamos assim, do que o resto da linha ofensiva, porque ele tem que passar a bola e ainda ficar apto a bloquear, segurar a linha defensiva para proteger o quarterback também, né? É uma função muito difícil de ser executada, porque tem gente que fala assim, mas o cara só joga a bola para trás. Vamos, como eu falei, esse podcast vai ser bem esmiuçado, então vamos pensar nisso. A bola de futebol americano já não é uma bola tão simples de ser trabalhada, né? Justamente por ser uma bola oval. Então, assim, você tem que pensar que esse cara, ele tem que jogar a bola para trás, para a bola chegar na mão do quarterback, mas de uma forma inteira, de uma forma que o quarterback não tenha que se matar para segurar a bola, porque quanto mais rápido essa bola chegar na mão do quarterback, de uma forma que o quarterback não precise mexer muito nela, você está dando tempo do quarterback fazer a jogada. Então, assim, a técnica de jogar a bola para trás, ela é muito difícil. Muito, muito difícil. Ainda mais quando a gente vê os dois posicionamentos que o center e o quarterback podem ter. Eles podem ter o under center, que é quando você vê o center soltando a bola ali no popote, sabe? Que o quarterback fica com a mão quase que na bunda ali do center e a bola sai da mão do center diretamente na mão do quarterback. E temos a formação
formação shotgun, que o quarterback fica um pouco mais atrás, coisa de 5 jardas atrás, e o center tem que fazer essa força para essa bola chegar inteira na mão do quarterback. E não é uma função fácil você pensar que o cara tem que lançar essa bola pro quarterback e na sequência já tem um mastodonte de 180 quilos tentando passar por cima dele, né? Pois é, tanto que muitas jogadas elas acabam dando errado muito por um snap feito de uma maneira ruim pelo center, né? Às vezes a bola sai meio merda, às vezes kick em algum lugar, às vezes num under center. Esses dias eu tava revendo, pra variar, pela 10ª vez o Super Bowl de Steelers e Cardinals. O Cardinals da época, de 2008, tinha um problema em formações under center, que quando o center passava a bola pro Kurt Warner, que era o quarterback, ele botava o pé esquerdo um pouco pra trás, e aí quando o Kurt Warner ia virar pra correr, ele tropeçava no pé do center. Isso acontecia direto. Então é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, senão você caga a jogada toda logo no início já. Exato. O Bruno falou uma palavra aí que a gente já tinha anotado pra falar sobre pra vocês, que é o snap. E o snap é justamente o nome desse começo, dessa função que o center faz. O center, ele dá o snap, que é passar a bola pra trás. E aí você pensa, o center ele pode fazer isso que o Bruno falou, de colocar o pezinho pra trás e tropeçar o quarterback. Ele, no under center, acontece muito, mas aí eu acho que é um pouco mais de erro do quarterback, da bola pipocar e a bola já cair no chão ali na hora. Outro que a gente vê bastante é o center dando um snap muito alto, que o cara tá tão pilhado de jogar a bola logo, que ele joga a bola alta, passa por cima do quarterback e a bola vai parar lá na puta que pariu. Então esse é o principal movimento do center. Porém, como eu falei, ele tem que fazer, o Bruno falou na verdade, ele tem que fazer esse movimento de dar o snap. Logo na sequência ele já tem que estar com as duas mãos levantadas para poder fazer um bloqueio, porque a linha defensiva tá vindo pra cima pra tentar pegar o quarterback. E muitas jogadas a gente vê aí da defesa explorando esse microsegundo entre o cara dar o snap e poder fazer o bloqueio pra furar essa linha ofensiva no meio ali entre o center e o guard, né? Que é um gap que o pessoal chama, né? Um espaço que, se ele for aberto, você tá falando que a defesa vai pegar o quarterback de peito aberto, né? Você pega principalmente para torcedores do New England Patriots, praticamente os jogadores principais assim na linha ofensiva Patriots são justamente o center e os guards, né? Que são os jogadores da linha ofensiva. Ficam tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do center. Porque a fraqueza, digamos assim, do Tom Brady é justamente você pressionar ele pelo meio. É onde ele principalmente mais fica incomodado, digamos assim, de ter essa pressão justamente pelo meio da linha. Então, esses 3 jogadores, eles são meio que primordiais para a execução da jogada como um todo. Tanto que eu falei no começo de que um jogador muito bom, ele pode desequilibrar, mas não tanto no futebol americano por conta da equipe, é muito disso. Você pega um quarterback como Tom Brady, né, que dispensa comentários, e necessita de pelo menos 3 carinhas ali na frente dele estar jogando muito bem, senão ele não vai conseguir fazer muita coisa. E uma última função que o center ainda tem é a função de leitura primária da defesa. Justamente, mano, quem é a primeira pessoa que tá vendo tudo isso? É ele. Ele é o cara que tá com o nariz ali na frente da defesa adversária. Então você vê que os melhores centers hoje em atuação são os caras que, assim que eles abaixam e colocam a mão na bola, eles já conseguem fazer leituras e passar isso pro quarterback. Então muitas vezes você vê o center abaixando, ele coloca a mão na bola e daqui a pouco ele dá uma viradinha pra trás assim e fala alguma coisa pro quarterback pra uma possível leitura do quarterback aí, mudanças de jogadas, né, ali já no calor do momento, que a gente chama de audibles, que geralmente é quando o quarterback já tá na posição, ele vê alguma diferença, ele começa a gritar, né, outras instruções, e aí o time às vezes até muda de posicionamento. Isso é bem legal de se ver. Que é muito comum de você ver, tipo, isso que você falou, o center abaixa, segura a bola e você vê ele apontando, né, pra algum lugar, pra algum jogador, alguma coisa assim, você vê que ele tá justamente fazendo isso. Fazendo a leitura, né, falando, mano, presta atenção nesse fulano aqui, porque esse fulano provavelmente vai entrar em tal lugar. Então é uma função muito importante, e a gente vê, por exemplo, um dos caras aí que a galera considera um dos melhores centers em atividade é Jason Kelce, center do Eagles, que tem o seu irmãozinho aí jogando como tight end também, né? Quais outros exemplos de grandes centers a gente pode falar aí, Bruno? Center é uma posição
Assim, vocês vão ver também que tem posições que acabam não prevalecendo, mas não chamando tanta atenção, mas a importância deles é inevitável. Mas como eu falei, o Jason Kelce aí, tem nego, ele ainda atua pelos Eagles, e já tem gente falando, mano, é um dos caras que aposentar é Hall da Fama sem discutir. É porque, assim, jogadores da linha ofensiva, a gente acabou nem falando todas as posições, né? São o center, os guards e os tackles, né? Que compõem a linha ofensiva, que vão proteger o quarterback, pressionar a linha defensiva, etc. Acho que de todas as unidades do time do futebol americano, é a que mais funciona em conjunto. Então é muito difícil você colocar tipo um center que se destaca sozinho, ou um guard, ou um tackle. É muito da unidade como um todo, né? Então você vê, por exemplo, um center que é muito bom, você pensa em times que tem uma offensive line muito boa. Então você pega o próprio exemplo dos Patriots, o exemplo dos Rams quando tá a fim de jogar, o exemplo da linha ofensiva dos Steelers, que também é muito boa. Toda essa composição do center, dos guards e dos tackles vão acabar fazendo essa unidade boa, passando pelo center de uma forma ou outra, né? Exatamente. Falando aí, pegando essa brecha do Bruno aí, esse gancho do Bruno, vamos falar do fulaninho que fica ombro a ombro, pezinho com pezinho do ladinho do center, que são os guards. A função desses caras é basicamente formar junto com o center a principal característica do pocket. O pocket a gente já falou bastante nos últimos episódios de quarterback aí, que é justamente aquela linha que segura, aquela linha segura para o quarterback poder fazer a leitura e lançar a bola. Os guards, eles ficam ali do lado, um de cada lado do center, e a função deles é basicamente fechar um pouquinho mais ali. Então começou a jogada, eles já dão aquele passinho para trás para fazer essa segurança para o quarterback e fazer os bloqueios e excluir, digamos assim, a defesa. É proteger o quarterback. Por isso que o nome é guard, né, mano? É o guarda, né? Às vezes estão detalhado mais o nome da posição como right guard e left guard, né? O da esquerda e da direita, mas no final das contas é guard anyway. E assim, com a composição da linha ofensiva, é outro que é primordial, assim, tanto que um dos melhores guards da temporada passada, se não o melhor, assim como eu havia falado do New England Patriots, e o tanto que a gente comentou da linha ofensiva deles lá no Super Bowl contra os Rams, o Shaq Mason foi tipo o guards temporada passada, ele foi tipo destruidor, e também na linha ofensiva do Indianapolis Colts, né, que também foi primordial basicamente para o sucesso do time, que foi um rookie, por sinal, que é o Quentin Nelson, que ambos assim destruíram justamente por essa questão. Você tem que estar apto não só a um bloqueio reto, como geralmente o center vai estar mais preparado, né, mas também é você ir fazendo um certo giro para ir preparado tanto para a esquerda ou para a direita para pressões mais diferenciadas que a linha defensiva possa fazer. Não, exato. E aí você começa a colocar, que nem o Bruno falou, tem o da direita e o da esquerda. E eles fazem a mesma função. A função é a mesma. A importância, não. Por quê? A gente tá falando, o quarterback, né? A gente tá falando que esses caras, eles têm que proteger o quarterback e dar tempo pro quarterback fazer a jogada. Então, o que acontece? O quarterback, ele tende a ficar de lado, porque esse é o movimento correto que um quarterback faz quando ele vai fazer o lançamento. Então, a bola vem na mão dele e ele fica de ladinho, assim. O peito dele tá apontando para um lado, as costas tá apontando para o outro e o ombro dele tá apontando para o centro do campo. Então, assim, por que tem essa importância de diferenciação entre os guards? Geralmente, um quarterback destro, né, que faz o lançamento com a mão direita, as costas dele, que seria o lado esquerdo dele, é o lado mais vulnerável, que a gente até chama de lado cego, ponto cego do quarterback, porque ele não tá vendo quem tá vindo por ali. Então, quando um quarterback é destro, o guard mais forte que eu digo no sentido de melhor guard, é o guard do lado esquerdo. Por quê? Porque ele tá protegendo toda a parte cega do quarterback. Por quê? Porque se a defesa faz um giro ou entra pela direita, o quarterback tá vendo, ele pode conseguir correr, ele pode tentar se livrar. Só que se o cara entra pela esquerda, é aquelas famosos vídeos que você vê tipo porradão, que o quarterback tá fazendo a leitura, daqui a pouco vem alguém e dá nas costas do cara. Isso não é falta, isso é divertido, isso é legal, né? Isso não é falta dependendo do juiz quiser dar ou não.
Que a gente teve essa palhaçada do Roughing the Passer que teve na temporada passada, que você triscava no quarterback, era falta, né? Mas enfim, o guard, junto já, falando dos tackles, junto, né, pra fechar logo a linha ofensiva, principalmente, como a gente falou, diferenciado do center, que vai estar mais focado nesse bloqueio reto, os guards e os tackles, eles vão justamente começar a ter a se fechar o pocket em volta do quarterback, né? Pra conseguir ter essa defesa, como pode dizer, de todos os lados, né? E não deixar o quarterback ser pressionado de nenhuma direção. Tanto que é muito comum você ver esses pass rushers que são mais das pontas das linhas, né? Tipo Kelly Mack, Von Miller. Eles às vezes chegando no quarterback por trás, né? De tanta volta que eles têm que dar. E de offensive tackles, que é outra posição, a gente pode citar, por exemplo, o Tyron Smith, do Dallas Cowboys, o Trent Williams, do Washington Redskins, que ambos são justamente bons nisso, em você conseguir ir fechando ao redor do quarterback, principalmente você sendo do Dallas Cowboys e seu quarterback sendo o Dak Prescott, né? Que você tem que proteger ele, senão não vai conseguir fazer nada. Então é essa importância que tem de você conseguir proteger o quarterback em volta dele como um todo. Pegando esse exemplo aí, qual é a grande diferenciação dos guards para os tackles? É o offensive tackle, né? Eles ficam depois dos guards, né? Os tackles. O grande, porém, é que eles vão fazer mais ou menos a mesma função do guard, só que a diferença é que o tackle, ele é mais ágil. Geralmente ele é um pouco mais leve e mais ágil justamente por causa disso. Eles estão nas pontas dessa defesa do ataque, né, da linha ofensiva. E por que eles têm que ser mais ágeis e mais rápidos? Justamente por causa disso que o Bruno acabou de falar. A defesa, geralmente, ela tende a querer contornar a linha ofensiva. Porque assim, se você ficar toda hora batendo de frente, né, ali entre center, guard e o caramba 4, você cansa mais. Então, muitos jogadores, quando a gente for explicar a parte defensiva, a gente vai falar bastante disso, que tem essa explosão de contornar a linha ofensiva para pegar os caras por trás, que nem o Bruno deu os exemplos aí. Então, os tackles geralmente são mais ágeis justamente para ter essa velocidade de mudança de direção para poder travar esses caras aí e continuar protegendo o seu quarterback. Basicamente, esses caras aí, esses três carinhas que a gente comentou agora, center, guard, tackle, são aqueles mastodontes, são caras altos, caras pesados, apesar do tackle ser um pouquinho mais leve, e são os caras que geralmente tomam mais pancada ali, porque todo snap é pancada rolando, né? Sim, você parar pensar na formação, geralmente a offensive line vai ser composta por 5 jogadores, né? Você vai ter o center no meio, os guards cada um de um lado e os tackles do outro lado. Então, do outro lado não, cada um do lado dos guards também. Então você compõe ali os 5, que tem essa importância fundamental, assim. Tanto que a gente falou das edições passadas, né? Da galera que não entende tanto do esporte, botar tudo nas costas do quarterback, seja vitória ou derrota. É basicamente impossível você dar tantos créditos a um quarterback sem falar da linha ofensiva dele. Um grande exemplo é o time do Houston Texans, né? Que tinha tem, na verdade, o Texans e os Ravens até. Tem ótimos quarterbacks novos, ágeis, móveis, só que essa linha aí que a gente acabou de falar não estava funcionando tanto. Então, direto, os caras estavam desprotegidos aí, tomando aquele abraço caloroso da defesa. Dando sequência, vocês imaginaram que tem 5 caras ali alinhados na frente da bola. Quem tá logo atrás para começar essa brincadeira é nosso querido quarterback, que a gente falou aí, dedicou 2 episódios só para falar dessa função. E ele tá ali, justamente, você imagina que tem 5 caras protegendo ele, esse é o famoso pocket. E o que o quarterback vai fazer? Ele vai ler a jogada, ele já chamou a formação que ele queria, na cabecinha dele ali, ele já sabe a rota que cada um dos jogadores do ataque vão fazer, e ele que vai ler a defesa, ele que vai passar a bola, ele que vai dar o lançamento, ele que vai soltar a bola ali no running back, em quem seja, ou ele vai sair correndo. Por isso que essa é a função tão comentada aí como a função mais importante do time. Pois é, assim, principalmente com o passar dos anos
e que o jogo aéreo ganhou muito mais volume do que o jogo terrestre, né? Porque você pega os jogos mais antigos ali, 70 pra trás, é basicamente só correndo com a bola e poucos passos aéreos. E o jogo foi evoluindo muito, tanto que hoje em dia a gente pode falar que o running back, que a gente vai explicar mais daqui a pouco, é a posição mais descartável do ataque, que você não precisa ter um cara muito fodão, porque você não vai ter um volume de jogo tão grande pra ele. Então o quarterback ele acabou se tornando justamente essa posição de mais importância. Primeiro, principalmente por ele ser o passador, né? E não só por quarterback ser uma posição que engloba não só isso. A gente falou isso também nas edições passadas, só sobre os quarterbacks, né? O quarterback ele é a figura de liderança ali pro time como um todo, principalmente da galera do ataque. Ele tem a função tanto, além de passar a bola, de receber a jogada do head coach, qual vai ser a formação, de como vai ter que ser jogada, passar isso pro resto do time no huddle, né, que são, antes de começar a jogada, todos os jogadores ali ficam ao redor dele, depois que o head coach falou no capacete dele, tem que passar pro resto da galera, e caso seja necessário ele mudar a jogada com base na formação que a defesa mostra, né, você não pode simplesmente, a jogada vai ser essa, eu vou deixar e vamos ver o que vai acontecer, você tem que se adaptar ali ao que pode acontecer, a mudanças da defesa, às vezes a própria defesa muda no meio, você acaba tendo que mudar junto. E às vezes o próprio quarterback ele dá uma ideia de uma jogada que possa ser feita, né? Pegando como exemplo o Super Bowl retrasado do Eagles e Patriots, a jogada do Philly Special, o próprio Nick Foles que dá a ideia pro Doug Peterson, né? Eles pedem timeout e ele chega lá, então eu vou fazer o Philly Special. O Doug Peterson, olha, vamos lá, vamos fazer. E aí ele chama e dá certo. Então o quarterback ele trabalha junto com o head coach nesse sentido, como se fosse também o técnico em campo ali, que joga. Exato, assim, e aí entra uma certa polêmica, né, cara, que tem muita gente que fica debatendo isso sobre o raio dos quarterbacks de sistema, né, que digamos que seriam aqueles quarterbacks que basicamente só executam o que é mandado pra eles, que não tem essa leitura, que não tem, não se arriscam dentro da leitura do jogo. Porque como a gente falou, velho, muitas vezes o quarterback chama uma jogada, quando todo mundo se alinha, a defesa se alinha de uma forma diferente que já neutralizaria aquela jogada que o quarterback chamou. Então, vai do quarterback dele simplesmente fazer essa leitura, chamar o audible, como eu falei, que é de avisar pro time, ó, time, a defesa se posicionou dessa forma, vamos mudar, vamos fazer tal outra jogada. Mas a discussão aparece aí porque tem quarterbacks que simplesmente levam a jogada até o fim e se dá errado o cara, tipo, o head coach que chamou a jogada, desculpa, não posso fazer nada, e outros quarterbacks que, mano, quase não precisam do head coach falando, que eles simplesmente têm uma leitura de jogo tão absurda, quase nem fazem handle, por exemplo, que um grande exemplo era o Sr. Peyton Manning, que mal fazia handle, né, ele simplesmente colocava os jogadores quase que a esmo em campo, fazia a leitura da defesa e falava assim, ó, a gente vai fazer tal jogada, vamos fazer tal jogada, vamos pra cima e já era, né. Muito disso do que eu falei do quarterback ser mais um técnico em campo, é essa questão que o Peyton Manning ele era praticamente um coordenador ofensivo por si só, né? Por isso que ele tinha tanta essa facilidade de fazer jogadas tão diferentes, de demorar 2 horas pra começar a jogada, que ele ficar gritando, berrando, vamos gente, quero ver o jogo, vamos lá. E ele tá lá gritando um monte de coisa pro time na formação dele. É justamente disso, você ter essa noção da leitura e poder se adaptar na hora ali. E aí começa a entrar as outras discussões de pormenores, né? Tipo, o quarterback bom é aquele que finca o pé e passa, ponto. O quarterback bom é aquele que, se o bagulho começar a pegar, ele sai correndo. O quarterback bom é aquele que fica sambando no pocket até o ataque se posicionar e depois solta a bola ou corre. E aí eu acho que isso vai muito de gosto pessoal, né, mano? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar mais a fundo, eu particularmente não gostava de ver o jogo do Russell Wilson, saca? Que era o cara que a bola vinha, ele já começava a sambar pra lá, sambar pra cá, se dava ele lançava, se não dava ele corria, sabe? Mas são adaptações que você vai vendo e dependendo também do resto do time, o que isso vai dar certo. O próprio Tom Brady que a gente fala, o cara, a bola vem na mão dele, o cara fica pulaninho ali no lugar dele até a hora de soltar a mão, tanto que a galera
zoou ele pra caramba na última temporada, que só agora, depois de 20 anos de curso, o cara passou de 100 jardas corridas, né? Não foi isso? Vai muito do playstyle de cada um, né? Então, vai muito da formação do time. É muito complexo esse quesito. Tanto que quarterbacks que são mais móveis, que têm o costume de correr, ou você, faz isso muito bem, como é o caso do Russell Wilson, ou quando o Ken Newton tá afim de jogar, ou você acaba comprometendo e se fudendo, como foi o caso do Jimmy Garoppolo na temporada passada, né? Às vezes você não tem uma certa necessidade de correr, às vezes você pode simplesmente ou tentar jogar a bola fora, ou forçar algum passo, talvez ser interceptado, mas você resolve correr, toma uma porrada e acaba se lesionando e perdendo o resto da temporada, que é bem triste. Então, quando é um playstyle mais bem definido, como é o caso do Russell Wilson, de ter isso muito no estilo dele de jogo, e você faz direito e acaba funcionando bem melhor. Eu acho que você deu um bom exemplo do ano passado, que é o Jimmy Garoppolo, mas o maior exemplo, eu acho que disso é o Carson Wentz em 2017, né, mano? O cara que era pra ser MVP, que era pra ter levado o time a ganhar o Super Bowl, num jogo antes do Wild Card, o cara me sai correndo, se joga no meio da end zone e estoura o joelho. Então, é muito complicado, né? Falando em sair correndo, de se jogar e se quebrar todo, vamos falar de running backs, né? Que geralmente é aquele formiguinha atômica que fica ali atrás ou do lado do quarterback. Geralmente um cara um pouquinho mais baixo, mais parrudo, que basicamente a função primordial, principal dele é receber aquela bolinha um pouco mais curta ali, quase que saindo da mão do quarterback, ou um passezinho mais curto e sair correndo que nem um maluco, passando às vezes até pelo meio das linhas, né? E tomando porrada e carregando a bola, e é isso aí. O famoso tratorzinho. Junto com o pessoal da offensive line, é o cara também que mais toma porrada, né? Também porque ele vai passar no meio da galera ali, da linha defensiva, ainda vai vir cornerback, linebacker pra cima dele, dependendo do quão longe ele ir, vai vir safety, então é feito pra tomar porrada, basicamente. E tem as diferenças, né, de running back e halfback, que basicamente é a mesma posição, você não vai... Tem jogadores mais específicos pra cada uma, mas vai muito da formação, de como vai ser predisposto em campo, mas é justamente isso, né? A função do cara é receber a bola ali entregada pelo quarterback e correr o máximo que ele conseguir, dando uns drible, obviamente com base do desenho da jogada também, e às vezes também sendo alinhado como recebedor, né? Coisa que, por exemplo, o New Orleans Saints já fez muito quando, até a temporada passada, tendo 2 running backs bons, você pode alinhar eles como recebedores. O próprio Steelers fazia muito com o Le'Veon Bell, que é você alinhar ele como recebedor também e mandar a bola, geralmente passes mais curtos ou passes em screen, que a gente vai explicar depois, que ele também pode servir nessa função também. Dentro da função de running back, você abrir ainda pro halfback e o fullback. São posições que estão meio que caindo no desuso aí, como o Bruno também comentou, o jogo aéreo tá muito mais presente, mas basicamente todos eles fazem isso, né? Pega a bola, sai correndo, e como o Bruno falou, mano, quando o desenho da jogada é uma corrida, você fica sabendo muito antes, né, que o cara, porque assim, a bola veio na mão do quarterback, ele já soltou no running back, quem que é o foco? É aquele cara. Então você tem um time de defesa inteiro indo caçar esse cara, por isso que ele toma muita porrada, e por isso que é uma posição que tem uma longevidade dentro do esporte curta. Você pegar running backs que estão passando aí de 6, 7 anos em atividade, é muito raro, justamente porque, mano, todo mundo tá indo em cima dele pra matar ele. Então, assim, você vê jogadores que é uma função que realmente tem um tempo hábil de vida aí muito curto, infelizmente, né, cara? Assim, a maioria esqueci o nome, esqueci o termo, mas enfim, é outra posição que é muito não dependente, mas que trabalha junto com a offensive line também, né? A offensive line é primordial nessas rotas do do running back, justamente porque ele tem que passar pela linha defensiva por algum momento, e a linha ofensiva tem que fazer esse trabalho justamente de abrir espaço para ele, né? A gente deu o exemplo também, a gente falou muito no podcast sobre o último Super Bowl, e não que o Sonny Michel pelos Patriots não tenha jogado muito bem, mas o que a offensive line
abria para ele correr era a parada de outro nível, né? Então, fortalecendo mais ainda o quanto essa questão da equipe fica junto para poder funcionar. Dando sequência, temos os recebedores, os famosos wide receivers, os caras que ficam geralmente alinhados ali à beirolinha do campo, saem correndo que nem uns malucos, fazem as suas rotas e a bola voa em direção a eles. Geralmente são os caras altos e bem ágeis, bem magrelos, para ter essa velocidade para poder alcançar o mais longe possível no território inimigo, né, mano? É assim, geralmente ou são caras altos ou são caras relativamente baixos, mas com uma envergadura alta, né? Pega, por exemplo, o Antonio Brown, ele tem 1,78 m, ele nem é tão alto assim, principalmente considerando a altura média do pessoal da NFL, mas é um cara que compensa justamente na envergadura e na agilidade, né? Eles têm essa função justamente de executar uma rota em específica, ele tem o desenho da linha que ele tem que percorrer, que não são coisas aleatórias também, né? Você não abre lá o quadro, sai desenhando um monte de linha e fala pro cara correr. Tem uma lógica, somente considerando que o básico das jogadas que acontecem maioria das vezes hoje em dia, que a gente vai explicar daqui a pouco, vão ter 3 recebedores, 3 wide receivers, né? Geralmente em campo. Então as 3 rotas, elas têm que se conversar de uma maneira para os 3 conseguirem fazer suas funções. Assim, que nem o Bruno tava falando sobre as rotas, muitas vezes, a maioria das vezes que a gente comentou, tem 3 wide receivers alinhados em campo, e muitas vezes o que acontece? 2 desses caras vão fazer rotas de isca pra defesa ir pra cima deles, e o terceiro ficar livre, tá ligado? Então, que nem ele acabou de comentar, não são rotas a caralho, tipo, corre reto aqui, vira pra cá, ou, sabe? São rotas estudadas justamente pra tirar o melhor do wide receiver e enganar o máximo possível a defesa. Então, às vezes, você coloca 2 wide receivers de um lado, um wide receiver do outro. Esses 2 que estão do mesmo lado, eles estão correndo e quebrando para dentro do campo. Então, a defesa toda vai correr para ele. O outro wide receiver corre reto e vira para a esquerda para o outro lado. Então, assim, para tentar ludibriar, por exemplo, a defesa. E, geralmente, são esses caras os caras que mais acabam marcando touchdowns, justamente por eles irem mais longe lá no campo inimigo e correr, fazer as rotas e tal. E geralmente eles são os alvos preferidos dos quarterbacks, né? Que conseguem, geralmente são os caras que conseguem mais campo nas jogadas de ataque, não é mesmo? Pois é, e já complementando nisso, a gente já encaixa o tight end junto, né? Que foi talvez dessas posições de ataque foi a que mais foi mudando o mínimo que, né, um jogador bom da posição tenha que fazer, porque ele é tanto um recebedor com parte da linha ofensiva ao mesmo tempo, digamos assim, né? A linha ofensiva que corre, porque ele é tanto alinhado como um recebedor para correr alguma rota e receber algum passe, como ele pode ser alinhado ali do lado de algum tackle para bloquear, proteger o quarterback ou abrir espaço para o running back, ou correr junto com o wide receiver e ir bloqueando enquanto eles correm para conseguir o wide receiver fazer essa rota, né? Então foi uma posição que foi tendo essa metamorfose, digamos assim, ao longo do tempo. Por isso que quando a gente pega um tight end como foi o Rob Gronkowski, por exemplo, ele é considerado um dos melhores, se não o melhor, justamente porque ele era completo nisso tudo, né? Ele era bom bloqueando parado, entre aspas, como parte da offensive line. Ele era bom é foda, né? Bom bloqueando correndo e recebia passe para um caralho e fazia touchdown para uma porra, justamente porque em relação ao wide receiver, o tight end vai ser aquele cara alto e bombado e com cara de tight end também, né? Coisa que a gente já falou aqui no podcast, todo tight end é igual. E então vai ser aquele cara, mano, você vai tacar a bola nele, ele vai ser imenso, forte pra caralho, então ele vai conseguir, às vezes, não só fazer uma rota talvez mais curta do que um wide receiver faria, mas ele ganharia mais, é o que chama de pass to run, né? Que é você ganhar jardas após a recepção. E, mano, o tight end é a função mais complexa do ataque e a função que eu mais acho da hora dentro do ataque. Porque, mano, ele é um coringa, sabe? Então, tipo assim, ele pode estar alinhado, geralmente ele está alinhado do lado de um dos offensive tackles, ali com a mãozinha no chão, inclusive, e tal. Então você nunca sabe o que o cara vai fazer. Então ele pode simplesmente, a jogada começar e ele se alinhar mais ainda junto com a linha ofensiva para fazer um pocket maior e mais seguro ainda para o quarterback bloqueando. Ele pode estar ali e sair correndo assim que a jogada começa para fazer uma rota e receber. Ele pode estar ali e sair correndo, abrindo caminho para um running back, por exemplo, ou para um wide receiver. Ele pode estar ali, dar um contato
chato na defesa para desestabilizar algum jogador da defesa e depois fazer uma rota. Então, assim, ele é o Coringa do ataque, saca? Que nem o Bruno deu exemplo aí do Rob Gronkowski. Ele fazia tudo isso que eu falei muito bem. Então, quando tinha que só bloquear, ele só bloqueava. Quando tinha que bloquear correndo para abrir caminho, ele sabia fazer isso. Quando tinha que receber, ele fazia isso. Quando tinha que bater, sair para receber, ele fazia isso, tá ligado? E muitas vezes até a gente que já tem que explicar um termo aí que acontece muito, tanto com wide receivers, com running backs e com o tight end, que é o motion, que é o quê? O cara se alinha numa posição. Antes do quarterback chamar o snap, o quarterback dá um sinal para esse jogador e ele muda de posição. Então, assim, a intenção disso é quebrar a jogada e aí você pensa, pô, o tight end tá quieto ali no lugar dele do lado do guard. O quarterback dá um sinal, o cara levanta e se alinha como recebedor. Aí você fala, caralho, mano, o que eu faço? Você vai deslocar alguém da defesa pra ir marcar ele ou não? Então, é uma parada muito absurda e tight end pra mim é a posição que eu mais gosto dentro do ataque. Essa questão do motion, ela foi muito bem executada no último Super Bowl, né? No Rams e Patriots, que as poucas jogadas, digamos assim, que o ataque dos Patriots realmente foi efetivo, e muitas delas, ela foi efetiva justamente pelo motion, né? Os linebackers dos Rams acabaram caindo, digamos assim, muito dos motions. Tem uma que é muito nítida, eu não lembro qual é o nome do recebedor dos Patriots, que ele tá se engano do lado esquerdo, e ele vem vindo por trás da linha até o lado direito, e tipo, a jogada começa antes dele terminar de passar pro outro lado e se alinhar como recebedor. Tanto que ele começa a já correr no meio. E nisso, do que ele tá andando pro outro lado, tem um linebacker acompanhando ele indo pro outro lado também. E como a jogada começa antes dele chegar até o outro lado, esse linebacker que foi pro outro lado, ele deixou um recebedor totalmente livre pra fazer a rota dele e receber o passe do Tom Brady. Então você vê o quão isso como pode dizer? É uma pegadinha, digamos assim, pra defesa, justamente por ela ser tão reativa, e o ataque tem que ser a questão criativa, né? De você ir se adaptando e fazendo coisas com base no que a defesa já mostrou, você vai deixando ela perdida e vai mostrando que, como posso dizer, a pluralidade de coisas que você pode fazer com base no que a defesa mostra ou não. Então, é uma pluralidade de execuções que deixa o jogo cada vez mais interessante. Já explicamos todas as posições aí, e agora vamos explicar um pouco de como funciona realmente o ataque, as formações e tal. É muito complicado descrever isso falando só, né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma resumida bem legal aí. Basicamente, as duas posições de quarterback que a gente tem para começar o snap é o under center, que a gente já falou, pegando no popote, e o shotgun, que tá ali atrás, umas 5 jardas, mais ou menos. O grande ponto, a grande diferença entre essas duas jogadas é que na shotgun, em tese, você tem mais tempo para fazer o passe, e em tese, esse passe vai mais longo, porque geralmente na shotgun, o running back vai estar ali para bloquear, que ele tá ali do lado do quarterback, então ele só sai mais um pouquinho para bloquear uma possível rota de defesa aberta, né, que contorna. E a gente tem os 3 wide receivers alinhados para correr, comer chão mesmo. E geralmente nessas posições é que o quarterback solta aquela rajada, né, velho? E dentro desses 3 wide receivers, né, como a gente falou, conforme o esporte foi evoluindo, a presença do jogo aéreo se tornou muito maior do que o jogo terrestre, e a formação meio que básica que acontece na maioria das jogadas é o ataque com 3 wide receivers, um tight end e um running back. E geralmente nessas formações com 3 wide receivers, um deles é alinhado de forma mais aberta, geralmente ficando do lado contrário ao tight end, e ele é chamado no esquema de split end, né, que vai ser o cara que vai fazer as rotas mais longas por fora, que vai ser geralmente justamente o wide receiver melhor. Então o Antonio Brown é um cara que faz isso, o Julio Jones é um cara que faz isso, e tem essa capacidade de correr uma rota cabulosa e junto com um bom quarterback, né, fazer esses passes mais longos e conseguir ganhar uma boa posição de campo. Ou também o wide receiver, que ele é alinhado um pouco atrás da linha de scrimmage e ainda ao lado do speed end, que é o de flanker, né? Que nos playbooks, às vezes eles são referenciados como X e Z, para você conseguir explicar jogadas mais facilmente. E tem o outro wide receiver, que ele também fica alinhado atrás da linha, só que um pouco mais próximo à offensive line,
que é o que vai pelo meio com rotas um pouco mais concisas, que é o slot receiver, que é o exemplo do Julian Edelman, por exemplo, que ele vai ali, como já falei, pelo meio e geralmente ou fazer rotas mais curtas para ganhar mais jardas após a recepção. Tanto que ele é um cara que fica mais próximo ao tight end nas formações. Né? Exatamente. Bruno, já explica esses outros esquemas que você colocou aqui, porque eu acho que você vai conseguir explicar melhor do que eu. Esquemas não, essas são formações, né? Esquemas a gente vai explicar depois. Formações, desculpa. Tem a formação in pistol, que é uma variação da shotgun, como o próprio nome já diz, né? Que ela tem um foco maior no jogo terrestre, né? Com o running back que fica posicionado atrás do quarterback, que aí sim que ele recebe a denominação de halfback, que aí ele tem mais tempo para encontrar espaço para correr e chegar mais rápido na offensive line, justamente por essa abertura que ele vai ter. E costuma ser uma formação bem efetiva, tendo um quarterback móvel quando se utiliza do esquema de read option, que a gente explica daqui a pouco como que funciona. Então, geralmente, você vai ter uma abertura maior ao jogo terrestre, utilizando dessa formação. Uma outra é a single setback, que é o running back alinhado a mais ou menos 5, 7 jardas atrás da linha de scrimmage, e com o quarterback under center, como o Lucas já explicou, né, que ele ali grudadinho no center. São posicionados 2 wide receivers nas laterais e um mais próximo ao OL, como a gente já explicou, que com o tight end próximo que vai ser o slot, e que geralmente o slot com o tight end do lado direito e os outros 2 do lado esquerdo, né? E costuma ser bem efetiva também utilizando do esquema de play action, que daqui a pouco a gente explica também. E uma que também é mais importante em momentos de desespero, digamos assim, que é a empty backfield, né? Como o próprio nome diz, que é não ter ninguém no backfield, que é uma formação totalmente focada em passe, por geralmente ou não possuir running backs na formação, ou quando eles estão presentes, eles também estão alinhados como recebedores próximos da linha de scrimmage, que é uma formação totalmente focada no passe. Tanto que às vezes ela é usada com 5 wide receivers, ou com mais tight ends, é totalmente passe quando você tem que ganhar o jogo de alguma maneira, você tem que fazer algum touchdown, ou avançar muito o time para conseguir posicionar para field goal. Você tem que tacar todo mundo lá pra frente, então você mexe tanto de gente que conseguir estar apto a receber um passe, basicamente. Esses são só alguns exemplos de formações, né? Porque se for falar de tudo, a gente vai fazer um podcast de 3 horas aqui. E todas elas vêm muito. muito do esquema ofensivo West Coast, né? Que foi um esquema. Foi basicamente um esquema básico de ataque, que foi revolucionário do 49ers de algum ano, que eu não lembro qual, que basicamente tudo que a gente vê de ataque hoje em dia veio dessa questão do West Coast, que é o esquema que diz de você preparar a defesa ao seu favor, digamos assim, com o começo de jogo terrestre, depois você vai esticando o campo tanto verticalmente quanto horizontalmente. É uma questão muito complexa, mas basicamente todo ataque hoje em dia ela tem uma base de West Coast também. Que nem o Bruno falou da empty backfield, 5 wide receivers seriam 5 pessoas aptas a receber. Ele falou isso, né? Mas acaba acontecendo às vezes de ter literalmente 5 wide receivers, que o cara já tem 3 em campo, tira o running back, tira o tight end e, mano, só vai, tá ligado? É a hora do desespero. Dito isso, as formações, vamos dar a pincelada também nos esquemas, que é o que geralmente vai acontecer logo na sequência depois da formação, quando o quarterback chamar a jogada, qual vai ser basicamente a movimentação dessa galera toda em campo. Read option, que eu acho que talvez seja a mais fácil de entender, né? Brunichu, explica aí, que você tá explicando muito bem, velho. Até parece que foi você que fez a pauta. Olha aí, nem parece que eu tô lendo tudo que eu escrevi. Né? Mas enfim, só é importante falar também que essa questão da quantidade de jogadores do ataque na hora de executar um ataque, né? Tipo, a quantidade de wide receivers, tight ends e running backs é totalmente variável e vai de acordo com o que a jogada precisar ou do que o time precisar. Como a gente falou, o mais comum hoje em dia são 3 wide receivers, um running back e um tight end, mas isso pode variar. Por exemplo... Não tem obrigatoriedade, né, de falar, precisa ter 3 wide receivers, um tight end e um running back. Por exemplo, a gente via muito o Denver Broncos de 2015 com o grande Peyton Manning usando 2 tight ends. Varia muito. Varia. Mas vamos lá os esquemas, começando pela read option, né, que no início da jogada o running back vem correndo e passa pelo quarterback, que estende o braço para ele pegar a bola ou não. A questão dele pegar a bola ou não depende da reação da defesa, mais especificamente dos linebackers, né? O running back ele pode pegar a bola e prosseguir correndo, o quarterback pode apenas fazer um fake e ficar com a bola para fazer um passe, ou pode ele mesmo, né, o quarterback, fazer um fake e correr com a bola. É um tipo de jogada que foi meio que moda por um tempo,
como eu falei, ela funciona principalmente na formação em pistol, que é basicamente, se você viu o San Francisco 49ers com Colin Kaepernick, você viu essa jogada, que é basicamente isso que eles faziam, né? Era o meme... basicamente isso. Era o meme do Pistol Fest, né? Você fica ali, finge que entrega, mas não entrega, corre, touchdown e não ganha nada no final do campeonato. É basicamente isso. Exato, tanto que o Kaepernick ficou muito conhecido por causa disso, porque basicamente toda a jogada ele fazia aquela leitura rápida de soltar ou não a bola na mão do running back, depois saía ele mesmo correndo ou nada disso. Geralmente ele não fazia o passe, né, nesse tipo de jogo, de jogada. Ele saía correndo, é a mesma coisa que o Russell Wilson ou o Ken Newton faz, ele prefere correr do que fazer o passe depois, né. É uma coisa que você pode até fazer jogando o seu Madden aí, seu Madden moleque, que quando você seleciona uma opção seleciona o read option, o esquema de read option, vai ficar indicado qual é o jogador da defesa que você tem que ficar ligado pra saber se você vai passar a bola pro running back ou ficar com ela pra correr com o quarterback mesmo ou fazer o passe. Mas importante, faça isso com o quarterback móvel, né? Você tá jogando com o Seahawks, tá jogando com o Panthers, aí você faz isso. Não faz isso com o Patriots, com os Steelers, pelo amor de Deus. Porque aí você vai matar os velhos, caralho. Esqueci de falar uma coisa aqui que a gente falou bastante de playbook, né? O playbook nada mais é do que a tradução disso, né, mano? O livro do Play, bro. É onde estão todas as jogadas do time de ataque. Também tem playbook defensivo, mas o mais extenso é o playbook ofensivo, onde tem todas as jogadas. Quando você vê o seu querido head coach ali no cantinho do campo, ou não tão querido, ou não tão querido, com uma cartolina gigantesca cheia de coisa escrita, ou hoje a maioria dos quarterbacks usam uma munhequeira ali com vários bagulhinhos escritos que eles até abrem uma abinha, leiam o que está escrito, aquilo é o playbook, ali onde estão todas as jogadas que já foram estudadas e ensaiadas pelo time, né? Ou você acha que do nada o head coach fala assim, fala pro fulano correr reto, fala pro outro fulano cortar pra esquerda, não, né? Tudo é combinado antes. Ele pensa assim, eu falo, caralho, mano, quer saber? Tô afim de fazer uma jogada aí, vê se vai, eu vou... Bem louca. Vou chamar ela de, sei lá, Jefferson. Faz o Jefferson aí que vai ser incrível. Tanto que a gente tem os áudios, né, geralmente do Los Angeles Rams, que o Jared Goff grita umas paradas nada a ver de audibles. Elvis! Tupac, eles gritam uns bagulho muito louco. Mano. Mano, cada um coloca um nome e foda-se se tá dando certo, tá ligado? Exemplo disso é o que ficou muito eternizado nos filmes, né, que era muito você te chamar a jogada antes do snap ali, lembra que muito filme fica verde 42, verde 42, é o quarterback chamando, falando, a gente vai fazer a jogada verde 42, então corre. Se bem que aí o Tom Brady já jogou isso pro alto, porque todo o snap dele é green 18, então foda-se, né? Até no próprio Madden você ouve que todos os quarterbacks têm a mesma voz, né? Você ouve eles gritando umas paradas parecidas dessa. Ohio! No Madden aparece muito isso. E fora as vezes que o quarterback dá um berro que é só pra ameaçar e fazer a defesa cometer alguma falta de sair antes. Exato, mano. O fake snap acontece bastante, que se você força o fake snap e alguém da defesa morde isso, é uma falta e você ganha campo sem fazer absolutamente nada. O pior é quando você combina isso, você fala, a bola sai no segundo hut, por exemplo, né? Aí a porra do ataque sai no primeiro hut, então é falta de ataque e você se for. Aí você ganha um false start de presente. Mas tinha muito disso, por exemplo, o Carolina Panthers de 2015, foi o ano que o Ken Newton foi MVP, né? Que ele dava uns 3 gritos, o snap saía no quinto, tá ligado? Que aí direto os caras mordiam, ele dava risada, ele falava, se fodeu, otário. Mas enfim, vamos continuar aqui falando dos esquemas, né? Mas é por isso que também cada quarterback tem o seu grito e tenta mudar o seu grito justamente pra às vezes tentar pegar a defesa aí no meio dessa cagada, tá ligado? Porque tudo é questão de tempo, tá ligado? Então você vai ver às vezes o snap acontecendo com palma. O quarterback começa a bater palma assim, e aí ele tem essa combinação junto com o ataque, que sei lá, na palma 5 que vai sair a bola. E aí, você é da defesa, você vai arriscar sair pra pegar ele antes e arriscar tomar um offside, ou você vai ficar esperando e daqui a pouco a bola já passou por você. Isso daí é bem louco, né, mano? Pois é, tem um desses vídeos de Mike Dupp
dos áudios dos times de 2015, que mostram 4 quarterbacks, mostra o Ben Roethlisberger, o Matthew Stafford e o Russell Wilson, os 3 gritando o famoso Blue 80 antes de começar o ataque, né? E aí chega no Peyton Manning e ele grita o Omaha, tipo, what the fuck? Mano, cada um faz de um jeito justamente pra tentar cagar a leitura da defesa, né? Então, podemos prosseguir aqui com os esquemas. E agora a gente vai falar do Sean McVay Way of Life, né, que é o querido play action, que ao começar a jogada, o quarterback corre em direção ao running back atrás dele. Como a gente falou, geralmente esse esquema vai ser feito com o quarterback under center, que ele vai correr em direção ao running back que está atrás dele, fingindo entregar a bola e já virar se preparando para fazer o passe. E quando o running back faz uma corrida, ficando apto tanto a bloquear e proteger o quarterback, quanto a receber a bola também, né? E nessa jogada, geralmente os recebedores, como eles farão rotas mais longas, caso a defesa caia nessa entregada fake de bola pro running back, vai ter mais tempo, né? Os wide receivers terão mais tempo para fazerem suas rotas longas, porque a defesa vai estar ocupada, entre aspas, tentando discernir se foi entregue pro running back ou não. Assim, o play action, ele é um pouco mais aberto, porque digamos que tudo que você... toda jogada que você fizer em 2 ou 3 tempos, digamos assim, pode ser considerado play action. O flea flicker é uma dessa, por exemplo, que você tá no under center, você pega a bola, sai correndo, entrega a bola pro running back, o running back corre até a linha, vira pra trás e joga a bola de novo pro quarterback, aí o quarterback cata e solta aquela porrada, que também é uma jogada que dá bastante tempo pros wide receivers irem lá na puta que pariu. O próprio Philly Special aí, que a gente falou, né, do Philadelphia Eagles, é considerado um play action, que o quarterback ele finge estar dando uma orientação pro ataque, ele sai da linha da bola ali, a bola sai na mão do running back, o running back corre para a esquerda, ao mesmo tempo que o quarterback dispara para receber a bola, o running back com a bola corre para a esquerda, solta a bola na mão de um wide receiver que está fazendo a rota inversa, e quem faz o passe é o wide receiver e quem recebe é o quarterback. Tudo isso são exemplos de play action. Então basicamente play action é você forçar a defesa a se abrir, a fazer uma leitura errada, né? E no caso do Philly Special, não é um wide receiver que faz o passe, é o Alshon Jeffrey, porque ele fez isso no Chicago Bears, a mesma jogada, e fez isso no Eagles com ele fazendo o passe, né? Muito bizarro pensando. Então, cara, na verdade, o Philly Special do Super Bowl não foi o Alshon Jeffrey que fez o passe, mano, foi o Trey Burton, que nem tá mais no Eagles. Tem certeza? Sim, tenho, absoluta. Mas o Alshon Jeffrey também já meteu-lhe o Philly Special lá o ano passado no jogo de estreia contra os Falcons, que o Eagles meteu o Philly Special de novo. Olha aí. E que depois, né, o Browns fez, acho que no jogo de estreia do Baker Mayfield, não foi que fizeram? Não, mano, eu vi um vídeo desse ano, o tanto de time que usou essa jogada, cara, algumas que deu certo e outras que você sente uma vergonha alheia gigante, como o Bills, que tentou fazer isso também, mas vários times usaram essa jogada, porque é uma jogada que basicamente não tem como você marcar ela. É muito feeling, tá ligado? Então, tipo assim, por frações de segundo, a bola tá na mão de um, tá na mão de outro e já foi. Alô, Steelers. Botar o Big Ben pra correr e receber passe. Põe o Big Ben pra correr. Quando a bola estiver saindo da mão de quem for fazer o passe, sei lá, o Juju fazer o passe. Juju vai fazer o passe. O Big Ben vai estar do lado dele ainda, não vai ter conseguido correr. Big Ben seria um excelente tight end, cara. Seria excelente tight end, sim, pra fazer rota de meia jarda. Um excelente tight end no sub-15, tá ligado? O importante é que o Lucas falou do playbook também, que a pré-season ela é meio maldosa com times mais fracos por conta disso, né? Você tem, por exemplo, temporada passada, todo o playbook do Buffalo Bills foi passado na pré-season, mas enfim. Dando sequência aí com o Screen Pass, né? O Screen Pass, pra finalizar os esquemas, como a gente falou, a maioria das coisas que a gente tá falando aqui é mais pra dar exemplo. Se a gente for citar tudo, vai ser um podcast de 5 horas que ainda vai ficar faltando coisa. No caso do Screen Pass, é uma jogada feita pra se livrar da bola mais rapidamente, onde a linha ofensiva bloqueia em uma direção em específico, para que o slot receiver faça uma rota curta para receber a bola ainda na linha de scrimmage ou até atrás dela, né? O recebedor nesse esquema pode ser tanto um wide receiver quanto o tight end ou até o running back, que geralmente é até mais comum o running back ser o
recebedor dessa jogada. E o diferencial é que após ele receber a bola, todos os jogadores ao seu redor, que geralmente vão ser os outros recebedores, né, também bloqueiem os jogadores da defesa que vão vir na direção dele, enquanto a linha ofensiva prossegue para bloquear no segundo nível, entre aspas, que é a linha dos linebackers, né. Como não vai ter mais por que bloquear a linha defensiva, chegar o running back, porque o quarterback, porque ele não vai estar mais com a bola, né, ele já vai ter passado rapidão. E que é uma jogada feita principalmente contra defesas mais agressivas, né, que tentarão ir com tudo pra cima do quarterback, geralmente em blitz, que a gente vai explicar depois no podcast sobre defesa, e que caso consiga realizar esse passe, essa jogada de boa, e o jogador que receber a bola não vai ter tantas pessoas próximas da defesa a parar ele, porque vai estar todo mundo indo pra cima ali do quarterback. Um time que utilizou isso muito bem temporada passada foi surpreendentemente o Miami Dolphins com o Brock Osweiler contra o Chicago Bears. Eles tinham um uso muito, como posso dizer, pontual do screen pass, justamente contra aquela puta defesa do Chicago Bears, que acabou dando muito certo. Porque é justamente isso, a defesa do Chicago Bears, principalmente por causa do Khalil Mack, é uma defesa muito agressiva, aquela defesa que sempre tá mordendo. Então se você faz esses passes essas jogadas de passe rápido, tá ligado? A mudança de direção da defesa pra essa outra leitura, ela é demorada, né? Porque, tipo assim, mano, você tá com o Khalil Mack, um búfalo correndo a 80 km por hora em linha reta, pra ele cortar isso é um pouco difícil, né? Então, isso, mano, esse screen pass também, eu acho que ele dá muito certo também com a leitura do quarterback, saca? Ele saber ler essa defesa e falar assim, mano, é aqui, ó, toma, solta a bola rapidinho pra ganhar pouco território mesmo, mas pra continuar em campo, tá ligado? Pois é, foi uma jogada que foi um esquema, aliás, ofensivo, que não foi criada necessariamente por ele, mas foi popularizada pelo Todd Haley, né? Que foi quando ele entrou para virar coordenador ofensivo dos Steelers, se eu não me engano, em 2012. Posso estar falando merda. Que foi um esquema justamente pro Big Ben parar de tomar tanta porrada, né? Mesmo ele sendo famoso por ser esse cara que recebe porrada e continua ali, entre aspas, de boa no pocket, foi uma jogada criada, entre aspas, popularizada por ele pra justamente não ter que ter tantos problemas com isso. Foi uma parada que o time teve dificuldade um pouco pra executar no começo, mas depois foi ficando popular, tanto que hoje em dia é muito comum, basicamente pra qualquer ataque, fazer um screen pass desse tipo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Usem esse campo que tem aí embaixo no YouTube chamado comentários, que aí você comenta perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida ou até complementando o que a gente falou, que no próximo episódio, se tiver dúvida a gente responde, se tiver comentário de complemento a gente fala, se tiver crítica a gente lê também, a gente vai ver tudo, tá ligado? Espero que tenha ficado bem elusivo aí, que você tenha aprendido bastante com esse podcast. A gente vai fazer sobre a defesa, a gente vai fazer mais podcasts desse explicando mesmo a mecânica do futebol americano. Então é isso, mano. Outra pauta genial do senhor Bruno Braga, cara. Você precisa tornar isso uma profissão. Tomara, porque o dinheiro tá triste. E na verdade ele não tá triste porque ele não existe, né? Não tem como você estar triste, mas enfim. Mas é bacana assim, você que tá começando a ver o esporte agora, com base nessas coisas que a gente comentou sobre, por exemplo, o wide receiver que é alinhado mais na ponta, alinhado atrás da linha, começa a prestar atenção nessas coisas, tanto vendo o jogo ou até jogando Madden. Você que seleciona a jogada pela sugestão do técnico, tá ligado? E não pela formação. Começa a prestar atenção nessas coisas que vai ficar bem claro pra você qual é a função de cada um dentro de algum esquema ofensivo, que é bem bacana e é meio que assim que você acaba aprendendo mais ainda. Tipo assim, mano, você que já assiste futebol americano, na verdade, voltando, você que não assiste futebol americano, você saber sobre todas essas funções de cada jogador é interessante pra você entender o jogo, ponto. Mas pra quem já assiste, eu falo muito isso, eu deixo isso bem claro, que depois que a gente começou a gravar, a fazer o Inside the Field, o futebol americano, acompanhar os jogos ficou muito mais divertido, porque a gente tem que, querendo ou não, assistir os jogos com um olhar um pouco mais crítico, prestando atenção em todos os pontos dos campos, do campo, de todos os jogadores, e quando você vê, mano, certos detalhes desses aí, por exemplo, agora falando do ataque, que nem a gente explicou, mano, quando você vê um center apontando para um jogador antes do snap, e o quarterback vendo isso, e chamando um audible para mudar o ataque por causa do center ter apontado isso, o ataque depois dando certo por causa
causa dessa observação, mano, você fica muito feliz, tá ligado? Você fala, caralho, mano, eu me toquei disso, eu entendi isso, eu entendi o que aconteceu. Tanto que por esse exemplo que eu dei agora, tem um vídeo famoso, que é do Panthers contra, acho que o Green Bay, que aí um dos jogadores da defesa dá um berro falando, tipo, ó, presta atenção no Ken, porque a gente estudou ele e ele vai correr. Aí o Ken Newton ouve, ele fala assim, eu ouvi o que você falou, hein, garotão? Olha isso. E aí a bola vem na mão do Ken Newton, ele faz um passe rapidão, um screen pass, e é touchdown, tá ligado? Então quando você vai pegando essas nuances, o esporte vai ficando cada vez mais apaixonante. E eu falo sem sombra de dúvidas, mano. Quando você entende futebol americano, não tem como você não gostar. Fora que é um esporte que ele tá em constante adaptação, digamos assim, né? Você nunca vai saber tudo sobre o futebol americano, ao contrário de outros esportes, como por exemplo o próprio futebol tradicional, digamos assim, e você chega num ponto em que é raro alguma coisa te surpreender. As mudanças são muito pequenas, né? Taticamente tal time fez isso, a maioria das coisas já estão lá e todo mundo só executa. Justamente por o futebol americano ser esporte tão tático, é muito bacana que você tá sempre aprendendo coisas novas, tá sempre pensando, tipo, caralho, eles pegaram uma formação X com um esquema Y e cada um fez uma rota diferente que eu nunca tinha visto ainda e deu uma jogada bacana. Muito da hora. É muito bacana você ver essas coisas sempre em evolução e adaptação. Principalmente que a gente vai falar mais no podcast sobre defesa, que a gente vai explicar mais como a defesa foi se adaptando a esse aumento do volume do jogo aéreo que o esporte passou a ter. Exatamente, então. Não se esqueçam de se inscrever nessa bagaça. Vamos bater os 100 inscritos aí antes de começar a temporada. Já compartilha esse episódio aí, mano, pra todo mundo que não assiste futebol americano ainda, começar a assistir também, você também estudar mais, mas vamos trazer mais gente pro futebol americano, que cada vez mais é o esporte que mais cresce no Brasil, e cada vez mais as notícias de prováveis jogos da NFL acontecendo aqui no Brasil estão cada vez maiores, então vamos fazer parte dessa construção da história do futebol americano dentro do Brasil. Não é mesmo, Bruno? Muito obrigado novamente! É nóis, estamos aí e vem logo kickoff que eu quero ver o Trubisky ganhando. Então é isso, fiquem aí com um play action, ó. Fica aí com um play action. Bruno, é play action, então você se despede. Eu me despeço fakemente como se fosse o Todd Gurley no Super Bowl sem fazer nada. Então é isso, adeus!